breve, né, porque senão não vai dar tempo. A gente falou dos barramentos, basicamente as linhas, né, de comunicação, né, aquelas linhas que a gente tem lá na placa de circuito impresso, né. A gente pode, então, observar principais componentes aí de um barramento, né, a parte mecânica, a parte elétrica e o protocolo, né. Então, aí a gente deu o exemplo do RS-232, aí a gente mostrou também que tem as convenções que, efetivamente, esses protocolos, né, ou são criados, né, por essas comissões, ou eles surgem, né, dentro de uma determinada indústria, e aí eles passam a ser padrões. E aí tem uma diferença. Uma coisa é o padrão dessas comissões e outra é o padrão de fato, né? Que efetivamente acontece o inverso. Surge dentro de uma empresa, aí todas as demais adotam aquilo e aí passa por uma comissão só para dar a chancela daquele determinado padrão, né? A gente vai ver que a maioria dos barramentos internos, né, a gente tem que fazer processos de multiplexação, né, e aí tem várias formas de fazer multiplexação, a gente viu isso. Da multiplexação surgem alguns problemas, a gente vai dar foco principalmente nos barramentos internos e externos, a gente viu que a forma de comunicação pode ser serial e paralelo, a gente viu aqui também que essencialmente nos barramentos internos a gente tem 3 tipos de barramentos, né? Controle, endereço e dados. Aqui a gente viu um exemplo, né, do PCI Express, algumas características do sinal digital, né? A gente vai ver que esse sinal digital, né, aqui no caso está representado por 0 e 5 volts aqui, né? Mas, e aí o 1, né, é quando ele estiver próximo do 5 e o 0 quando estiver próximo do 0 aqui, volts, né? Mas a gente viu que internamente, né, nos vários padrões, os vários periféricos, etc., né, a gente viu aqui alguns deles, né? A gente viu que essa linha, né, de 0 a 5 aqui, ela tem uma variabilidade bem grande, né? E aí a gente precisa utilizar, por exemplo, para fazer comunicação entre um e outro, né, quando a diferença é muito grande, de equipamentos ali que façam, né, ou seja, os adaptadores que façam essa conversão aqui, essa possibilidade. Então aqui a gente viu, né, para utilizar o mesmo barramento eu tenho que ter então adaptadores aqui para justamente, ou adaptadores ou acionadores, né, também conhecidos aqui, para fazer esse processo, e aí a gente viu aqui um módulo acionador que permite a comunicação de vários equipamentos dentro de um mesmo barramento. E finalmente a gente viu, por último, na aula passada, né, que existem várias topologias, essencialmente 2 grandes topologias, né, ou a ponto, onde você tem a comunicação, né? Você pega, pluga um equipamento direto, né? Aqui, né? Como a gente está vendo aqui, ou então por meio de conexão. E aí, dentro de conexão, ou seja, principalmente utilizando aí a ideia de barramento único, né? A gente vai ter, então, 3 tipos de barramento. E é isso que a gente parou. Nós vamos, então, agora aprofundar esses tipos de barramentos aqui. Então, os 3 principais, né, são o multi-dropped, o multi-point e o estrela, né? Para seguir a mesma linha aqui em inglês, né, que é o star, né? Ok? Então, multi-dropped, multi-point e o estrela, e star, tá? O multi-dropped, né, a ideia básica aqui, né, a partir, né, de um mesmo barramento, né, uma mesma linha, né, aí você tem, então, especificamente, tá vendo aqui, então, tem as mesmas linhas, né, TX e RX aqui, ó, essas mesmas linhas vão para todos os equipamentos que estão conectados, tá? No multi-dropped, né, a gente vai ver que a gente tem uma limitação, né, de até 10 dispositivos. Então, no multi-dropped, né,
a gente tem uma limitação de até 10 equipamentos conectados aí a um host, né? Vamos falar assim, a uma mesma central aqui, transmissor. Então, tem o transmissor, os receptores aqui e todo mundo, então, recebendo. A forma de transmissão de informação aqui é mais ou menos a seguinte, ó. Eu pego, coloco aqui o meu RX, o meu TX aqui, e tem vários, né? Mas a mais comum aqui é que na ponta, né, todo mundo vai receber a mesma informação, né? Só que no cabeçalho da minha mensagem, eu tenho para quem se destina aquela mensagem. Então, todo mundo vai receber, só que quem vai utilizar é só aquele que efetivamente vamos falar assim, aquela mensagem, né, for realmente o mesmo endereço dele, né? Então, o cabeçalho da mensagem tiver o mesmo endereço daquele componente físico, né? Então, todo mundo vai receber. O multipoint já, né, é um outro processo aqui, né, aonde a gente vai ver, nós vamos ter várias formas de linhas de comunicação aqui. Eu posso ter até 32, né, vamos falar assim, receptores, e eu tenho também processos aí que eu posso ter qualquer um desses elementos aqui, ó, pode ser transmissor ou receptor, tá? Isso é o multipoint, né? Então, qualquer um pode ser o transmissor receptor, ou seja, é bidirecional, é balanceado, né? E a gente vai ver que até 32 conexões podem ser possíveis aqui, tá? E aí, tudo vai ficar a cargo do método de arbitragem. A gente já vai ver quais são esses métodos de arbitragem, tá? E o último, né, que é o star ou estrela, né, que a gente vai ver que é uma das conexões que efetivamente o USB utiliza, né? Então a gente tem lá um host, né, ou seja, um central, e aí ele distribui. E nessa distribuição, um desses pontos, né, pode ser um hub que vai distribuir aqui. A ideia básica aqui, principalmente quando a gente trabalha com USB aqui, a gente pode colocar aqui ou pendurar até, se eu não me engano, 128 dispositivos diferentes aqui, tá? Então, todo mundo se conecta. Basicamente, a ideia aqui é que quem vai receber, ele tem, então, um destino, né? Todo mundo recebe, né, de todo mundo, mas apenas o dispositivo aqui é que vai efetivamente pegar aquele sinal. Muito bem. Lembro que aqui nesta topologia aqui, o multipoint, né, eu tenho que ter um método de arbitragem. O que é método de arbitragem? Quando eu estou transmitindo uma determinada informação, como é que eu vou saber para quem transmitir? Em que momento eu vou transmitir essa informação? Então, eu tenho que ter algum critério, né, de seleção para quem eu vou transmitir, em que momento que eu vou transmitir e até quando eu vou transmitir. E aí, né, geralmente essas comunicações acontecem, né, de muitos para muitos. Então a gente vai ver que esse método de arbitragem, né, ele vai basicamente fazer com que este barramento único aqui seja utilizado por diversos equipamentos, né, ao longo, né, de um determinado período. Mas sempre entendendo o seguinte, como eu tenho um único barramento, eu só posso utilizar esse barramento, um equipamento, ou seja, uma transmissão de 1 para 1 aqui, ó, uma vez, uma única transmissão. Se eu jogar duas transmissões aqui ao mesmo tempo, o que acontece? Elas vão se somar e aí o sinal efetivamente vai ficar todo bagunçado, né? Então,
ninguém vai conseguir transmitir e receber adequadamente se eu colocar numa mesma linha aqui. É lógico que existem outros, até mesmo utilizando uma mesma linha, eu até consigo, utilizando aí alguns recursos, aqui, algumas estratégias, mas a princípio, né, internamente ali, eu não consigo fazer isso internamente no computador, tá? E até mesmo essas comunicações externas, né, simples como essas que a gente vai ver, também não há essa possibilidade de transmissão ou multitransmissão aqui, né? Então eu preciso de um processo de arbitragem. Nos processos de arbitragem, essencialmente, é escolher entre dois ou mais dispositivos que solicitam, né, simultaneamente o controle do barramento àquele que vai assumir o controle, né? Então eu tenho sempre que fazer exatamente essa mensuração. Alguém vai assumir o controle do barramento e enquanto alguém tiver, né, nesse controle, outros equipamentos não podem fazer nenhum tipo de transmissão, tá? Então, a arbitragem é exatamente isso. Quem é que vai assumir esse controle? E nesse processo, né, eu tenho que ter duas figuras aí, que a gente chama, né, mestre, né, e escravo. Em inglês, vocês vão encontrar master e slave, tá? Então, o mestre é aquela unidade que vai controlar a transferência do barramento. E esse controle, a gente vai ver, ele pode ser feito de maneira centralizada, sempre é o mesmo mestre que vai fazer isso, ou ela pode ser descentralizada, ou seja, esse controle vai variar, né, de tempos em tempos, tá joia? E o escravo, né, são todos os demais equipamentos que vão participar dessa transferência, mas eles ficam submetidos, né, à arbitragem do mestre, tá joia? Então, como eu falei para vocês, né, então, só dando um exemplo aqui, então a CPU, né, poderia ser, né, a unidade mestre, enquanto que a memória poderia ser slave, tá joia? Só para a gente entender. Então, a CPU é que vai controlar, né, quando é que efetivamente a memória pode ou não receber ou enviar dados. Só para ter uma ideia, né? Então, como eu falei para vocês, né, esse processo de arbitragem, ele pode ser centralizado ou distribuído, né? O centralizado sempre eu vou ter, então, o mesmo mestre controlando lá os escravos. E no distribuído, eu posso, então, variar, né? Ou seja, o mestre, mas, efetivamente, o que vai implicar, né? Em um ΔT eu tenho sempre um mestre e tenho sempre outras unidades, então, que vão ser controladas por este mestre, tá joia? Em ambos os casos, tanto centralizado ou distribuído, eu tenho aqui, essencialmente, 3 formas de arbitragem. Desculpem. Eu tenho a primeira, é conhecida como daisy chain, né? A outra de pooling e a outra por requisições independentes. Então, a gente vai ver cada uma dessas formas, né? E vamos ver os pontos positivos e negativos de cada uma delas, tá? Vamos começar, né, pelo modelo centralizado, né? E vamos começar por a daisy chain, né? Chain de como é que chama isso aí? Cadeia, né? É uma cadeia, né? Ou seja, um elo, né? Então é uma corrente, melhor falando, vai. Então, o que acontece aqui? Como vocês podem ver, os dispositivos, né? Então eu tenho aqui o árbitro do barramento, que seria a unidade mestre, e tenho os dispositivos aqui, ó, de 1 a N dispositivos aqui, que estão essencialmente distribuídos aqui em uma corrente, né? Então pode ver que eles fecham aqui o elo, né?
Então, tem esse que passa para esse, que passa para esse, que passa para esse, e no final isso aqui volta para cá. Então, ele basicamente aqui, ele faz uma corrente aqui, tá? Muito bem, como que o daisy chain funciona, o método de arbitragem dele? Então, aqui a gente está no método centralizado. Quem determina, então, vamos falar assim, quem vai ocupar o barramento em que momento é o árbitro. Então, vamos imaginar o seguinte, né? O árbitro aqui falou o seguinte, agora vamos, então, disponibilizar o barramento. O que que ele faz? Ele joga aqui, ó, para esse buzz available aqui, ó, que é um barramentinho aqui pequenininho, né, um fiozinho, né? Ele joga o sinal alto aqui, tá? Aí, esse primeiro dispositivo olha para essa porta e fala, oba, o sinal está alto. Ele fala o seguinte, eu estou querendo, né? Na verdade, não é bem assim. Vamos voltar aqui um pouquinho, vai. Eu tenho vários aqui dispositivos, tá? Aí, vamos imaginar o seguinte, ó, que o 1 e o 2 querem fazer uma transmissão, tá? O que que eles fazem? Eles ativam aqui, ó, o buzz request, tá? Buzz request. Eu esqueci disso, tem isso antes. O buzz request, tá? Então, os dois colocam um sinal aqui alto para o buzz request, tá? O que que vai acontecer? O árbitro aqui vai falar o seguinte, tem alguém querendo transmitir dados ou receber dados, né? E aí, o que que ele faz? Na verdade, aqui é transmitir, né? O que que o árbitro faz? Ele fala assim, quero receber agora? Quero. Então, ele coloca aqui no buzz available, o quê? A requisição falando assim, ó, pode transmitir. Quem é o primeiro equipamento que recebe esse available, né? Ou seja, que pode transmitir? É o dispositivo 1. Ele queria transmitir antes? Queria. Então, o que que ele faz? Ele pega e joga aqui no buzz, de comunicação, o dado que efetivamente ele quer transmitir. E aí o árbitro aqui recebe. Então, o que vai acontecer? Esse outro dispositivo aqui, ele não joga porque ele não chegou a receber esse buzz available aqui. Então, esse dispositivo 1 aqui vai ocupar essa linha de comunicação aqui até que ele fale assim, beleza, acabei de fazer o que eu tinha que fazer, aí, né, ele vai retirar o buzz request aqui e vai tirar o que ele estava transmitindo ali, porque já acabou, né? Aí, o que vai acontecer? O dispositivo 2 ainda está com o buzz request. Então, esse aqui mesmo, tirando, né, o árbitro vai falar assim, tem alguém querendo transmitir. Então, ele vai jogar esse sinal aqui. Só que o dispositivo 1 não quer mais transmitir. O que ele faz agora? Ele transmite esse buzz available para o outro dispositivo aqui mais próximo, que é o 2. Aí o 2 vai falar assim, finalmente chegou para mim aqui. Aí ele vai começar a transmitir, transmite tudo que ele quiser e retira o sinal dele do buzz request. E aí, se tiver outros aqui que quiserem transmitir, esse sinal, né, como é uma corrente aqui, ele vai chegar lá. O que tem de ruim? É muito simples, né, de implementar, então, o dispositivo dessa forma de comunicação é muito simples. Entretanto, tem uma grande possibilidade de falha. Por quê? Se um desses dispositivos aqui tiver com falha, o sinal nunca vai chegar para outro. Então, você interrompe aqui, ó, a cadeia, né? Então, isso aqui é uma comunicação aqui, um elo aqui, uma corrente, né? Se alguém cessa, né, algum elo de comunicação dessa corrente, o que acontece? Ela se quebra. E aí não tem comunicação. Então, essa possibilidade de falhas aqui é um ponto negativo. E o outro ponto negativo é a prioridade. Sempre, 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 neste processo aqui, ó, sempre o dispositivo 1 vai ser mais prioritário que o dispositivo 2, que vai ser mais prioritário do que o enésimo dispositivo aqui. Então, imagina só, esse enésimo dispositivo aqui, ó, só vai transmitir
quando todo mundo aqui já tiver transmitido, né? Então, a prioridade aqui é um ponto negativo do daisy chain, tá? Entenderam a ideia aqui de transmissão, pessoal? Ou ficou ruim? O que vocês acham? Compreenderam? Não, ficou tranquilo, professor. Ficou tranquilo? Sim. Beleza. Então, vamos para o segundo método, que é o método de pooling, né? No pooling aqui, ó, eles bolaram esse método para justamente tentar remover, né, ou resolver o problema de prioridade que acontecia no daisy chain. Aqui nesse método, né, se vocês observarem, né, eu tenho ainda o buzz request, eu tenho agora um outro barramento chamado buzz buzzy, né, e eu tenho um outro aqui que é o pull count, né, então ele vai fazer aqui, na verdade, né, estabelecer, né, qual é efetivamente o dispositivo que vai assumir o controle do barramento de dados. Tá vendo que aqui nem está mostrando o barramento de dados, tá? Mas quem vai assumir o barramento de dados vai ser algum desses dispositivos aqui. Como que acontece aqui o processo? Então, eu tenho aqui, ó, o árbitro, ele vai estabelecer uma contagem, ele vai jogar aqui dentro, ó, desse pull count aqui, quando houver uma requisição. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui N dispositivos aqui, e aí o dispositivo 0, né, e o dispositivo 1 aqui, ó, eles querem transmitir. Então, eles vão ativar aqui o buzz request. Ativando o buzz request, o que vai acontecer? O árbitro vai falar, ah, tem gente querendo transmitir. Ele não sabe, a princípio, quem quer transmitir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui uma contagem, né? Então, ele tem lá uma contagem e quando você liga o computador, ele começa do zero, tá joia? E aí, ele dispara aqui. Então, agora a vez é do zero. Pum. Aí, o zero vem para todo mundo. Então, o dispositivo 0 aqui vai falar, ah, agora sou eu. O dispositivo 1 vai falar, ah, agora é a vez do 0. Então, ele não vai fazer nada. Quando esse dispositivo 0 aqui perceber que a contagem chegou na vez dele, o que ele vai fazer? Ele vai jogar aqui para o buzzy uma requisição, então todo mundo vai saber que o barramento de dados está ocupado. E aí ninguém vai ocupar aquilo lá. E ele, né, esse dispositivo vai jogar os dados lá que quer que vá para o árbitro. Muito bem. Acabou, o que ele vai fazer? Ele vai retirar o buzz buzzy, vai retirar o buzz request aqui dele, tá? Mas o que acontece? Esse dispositivo 1 aí ainda quer transmitir, então o buzz buzzy, o buzz request ainda vai estar aceso, certo? Então aí, dentro desse outro ΔT, né, então a gente está vendo esses processos de transmissão aqui, ó, dentro de um determinado período. Não é 100% esse cara aqui. Imagina só, ele tem um arquivo de 1 terabyte, né, para ser transmitido daqui para cá. É óbvio que isso não acontece, mas vamos imaginar que tenha, né? Ele vai ficar todo o tempo com esse barramento ocupado até que ele transmita tudo? Não. Ele vai ficar em um determinado ΔT só, tá? Então, dentro desse ΔT, ele vai ocupar aquele request. Acabou o tempo dele, o que acontece? Ele tira aqui e ele, se ele tem ainda a transmitir, ele vai continuar com o request aqui ainda, tá joia? Então ele só vai retirar o request quando ele terminou de fazer, mas tudo bem. Então o request aqui é só para falar para o árbitro aqui que ainda existe. Então o árbitro vai fazer o seguinte, bom, agora outro dispositivo quer. E aí, tudo vai depender, né, de como que ele vai sortear isso aqui. Se ele depois que acontecer uma transmissão, ele começar do zero de novo, ele vai cair no mesmo problema do daisy chain. O dispositivo 0 aqui vai pegar de novo, tá? Mas, como ele foi feito para sanar o problema do daisy chain, o que acontece?
ele estava no 0. O que ele faz? Ele soma 1. Agora eu vou para o 1. Aí, então, ele coloca no pull count aqui o próximo dispositivo, né, o 1. Se o 1 quiser transmitir, ele vai assumir por esse ΔT o barramento. E assim sucessivamente até o enésimo dispositivo aqui. Chegou no final, ele zera de novo e começa do 1 de novo. E assim ele vai fazendo, né? Essa distribuição aqui, esse processo que eu acabei de demonstrar para vocês, né? O 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, lá, é chamado de round robin, né? Dentro dos processos de arbitragem, tá? E ele, então, sana o problema do daisy chain. Entretanto, né? Eu vou ter o quê? Uma limitação do número de dispositivos. Então, aqui, geralmente, existe uma limitação entre 10, até 10 dispositivos, aproximadamente, não, de 10 a 32. De 10 a 32 dispositivos eu posso colocar aqui. Em alguns processos 10 e em outros 32, tá? Mas então eu tenho limitação, e essa limitação vai depender dessa contagem aqui do barramento árbitro, tá? Tudo bem nessa aqui? Entenderam aqui, então, ponto negativo e limitação de dispositivo. É também simples, resolve a prioridade aqui. Tudo bem? Dúvidas? Ô, professor. Oi. Então, o dispositivo, desse jeito, ele tem uma sequência para seguir o dispositivo ou uma prioridade pode passar na frente da outra, dependendo do que for fazer? Então, a princípio, né, eu posso, por exemplo, estabelecer aqui dentro, né, da arbitragem, nesse processo aqui, eu só tenho o quê? Ou ele sempre inicializa no 0, e aí o que eu vou estar falando? Que esse dispositivo aqui, ele é mais prioritário. Então, em todo ΔT, eu vou reinicializar do 0. Então, nesse processo, eu estou fazendo exatamente igual a daisy chain, e eu estou falando o seguinte, que esse dispositivo é mais prioritário, tá? Agora, se não existir aqui uma prioridade, né, então o que eu posso fazer? E o que efetivamente acontece? Eu vou fazer a contagem, né, começando do 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, até o enésimo equipamento aqui, depois do enésimo eu volto no 1. Então eu dou fatias de tempo, né, iguais para todos os dispositivos. Ah, tá, ok. Entendeu? Então eu dou fatias de tempo aqui iguais para todos, então não tem assim uma prioridade, né? A princípio, em termos dos dispositivos aqui, dos equipamentos. Tá? Mas eu posso estabelecer prioridade por ordem de colocação aqui, mas daí eu vou estar incorrendo no mesmo problema que acontece no daisy chain aqui. Entendi. Seria um daisy chain sem aquele problema, né, de se um dispositivo pifar, né, a corrente aqui, como não é uma corrente, ele não falha, né? Então, é um pouquinho melhor do que o daisy chain, né? Mas o problema de prioridade ainda existe. Ah, legal. Tá? E o último, né, modelo é o de requisições independentes, tá? Nesse processo de requisições independentes, o que vai acontecer? Ele vai ser extremamente mais rápido, né, do que esses outros dois métodos, que o daisy e que o pooling. Entretanto, né, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que ter, né, um par de linhas, né, que é o request e o grant daqui, ó, um par de linhas para cada um dos dispositivos que eu pendurar aqui no meu barramento. Então, olha só, eu vou ter uma limitação, primeiro, de equipamentos que eu vou poder pendurar aqui, e eu vou ter que ter
um parzinho aqui, ó, um parzinho de fio chegando em cada um desses dispositivos aqui, tá? Então, efetivamente, a limitação aqui, ó, de dispositivos vai ocorrer em virtude da limitação física, né, de barramento aqui, de espaço para barramentos desses dispositivos. Entretanto, né, a velocidade aqui é extremamente grande, muito superior às demais, né? E como que funciona aqui, né? Basicamente é o seguinte, os dispositivos que querem transmitir, eles ativam, né, o buzz request aqui deles, né? E aí, então, vai chegar para o master aqui, né, ou seja, para o árbitro, um monte de request aqui, né? E aí, aqui nesse caso aqui, olha só que legal, aqui dentro desse árbitro aqui, eu posso aqui colocar, por exemplo, se tiver prioridade, né, o dispositivo 1 é mais prioritário do 0 do que o 2, do que o 3 e assim por diante, o que eu vou fazer? Eu vou falar que quando chegar uma requisição aqui do 1, né, ela vai ser mais prioritária e eu já vou atender, né? Então, o que nós vamos fazer basicamente aqui? Ele fala aqui, buzz request, né? Então, os dispositivos aqui vão acionar essa linha. Muito bem, vai chegar aqui, ele vai escolher qual que ele vai, então, dar a concessão. Aquele que ele der, ele vai, então, acionar este buzz granted aqui, ó, tá vendo? Bom dia, Thiago. Ele vai, então, acionar o buzz granted e o fiozinho que for acionado aqui, o dispositivo vai falar, oba, eu fui selecionado. E aí, então, ele vai transmitir os dados, né? Ele vai falar assim, beleza, vou transmitir, ele vai falar, beleza, vou transmitir e transmite, né? Tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. A arbitragem aqui, ela pode ser a mais variada possível, né? Ele pode fazer o round robin, né? Ou seja, dando fatias de ΔT para cada um dos dispositivos, ele pode ter prioridades internas aqui, ou seja, a forma como ele vai fazer é ilimitada aqui, né? Entenderam a ideia aqui? Dúvidas? Segue o jogo, senhor. Segue o jogo, então vamos lá. Tranquilo, professor. Joinha. E aí, então, a gente tem um outro processo que é o distribuído. Então, isso que a gente viu era o centralizado. E eu tenho também o distribuído, que é, então, por exemplo, no Daisy Chain, né, distribuído, em algum momento, né, um desses dispositivos aqui vai assumir o controle. Então, por exemplo, agora, esse cara aqui vai ser o mestre, né? Ele assume, né, o processo e ele, então, gerencia todo o processo. Lembra que é uma cadeia? Então, como é uma cadeia, né, qualquer um aqui pode assumir e, efetivamente, nesse processo, uma vez que ele assume como mestre, então todos os demais vão ser slaves, né, vão ser escravos. E aí, então, ele determina o processo. E aí eu posso, então, de tempos em tempos, e quem vai determinar quem é o mestre aqui, possivelmente, né, vai ser a linha, possivelmente não, vai ser a linha de controle, né, dado geralmente pela CPU, né, a CPU é que vai determinar quem vai ser, então, o detentor da maestreza aqui, né, ou seja, do domínio do barramento aqui. É simples, tem ainda a possibilidade de falhas e também possibilidades de ruídos aqui. O pooling, né? Então, lembra a ideia lá? Tenho vários dispositivos aqui, então, em algum momento, né, alguém vai assumir, pela unidade de controle, o controle do barramento, né? Quem assumir o controle do barramento, né, vai ter, então, primeiro, uma noção de todos os dispositivos que estão aqui,
E aí ele não vai mais fazer uma contagem simples como nós tínhamos naquele processo anterior lá do centralizado. Agora ele sabe todos os códigos dos dispositivos aqui. E aí, então, ele vai fazer um pooling pelo código. Então, ele vai jogar aqui nessa linha aqui, ó, basicamente um código referente ao dispositivo que efetivamente ele quer que transmita ou receba dados. E aí, a forma como ele vai fazer essa contagem, vamos falar assim, de código aqui, é o algoritmo que está implementado nele, né? Mas sempre tem lá o bus available e o bus accept, né? Ou seja, então, uma vez que o dispositivo, né, fale assim, ó, nesse caso aqui, o dispositivo que vai assumir fala o seguinte, ó, agora está disponível para transmissão. E algum dos dispositivos aqui vai falar assim, ó, eu aceito isso, né? Desculpe, vai estar disponível e o próximo que vai ser possível de transmitir aí é o que tem o código tal. E aí, então, aquele que tem o código tal vai vir aqui e vai colocar aqui, aceito, e vai começar a transmissão de dados. Uma vez que esse bus aqui esteja aceito, nenhum outro vai poder efetivamente transmitir, né? Então tem uma dupla checagem, né, por código e por essa aceitação aqui, tá? Mas ainda tem problema de falha? Tem problema de falha também, né? Por quê? Porque se essa codificação desse dispositivo, dois dispositivos coloquem ao mesmo tempo, né? É difícil, mas eu posso ter dentro de um delta T, né? Mais de um dispositivo aqui colocando a aceitação, né? Desculpe, o sinal de available aqui, desculpe, de available, ou seja, tentando assumir o controle. Então, aí pode dar algum problema, mas aí é uma falha que não é muito recorrente, né? Que mais? Essencialmente, né, quando a CPU, né, é inicializada, ou seja, o sistema computacional ele é inicializado, essencialmente eu vou ter que inicializar vamos falar assim, o controle disso, porque imagina só, aqui também a CPU vai ser o mestre, né, de delegação de qual é este dispositivo que vai assumir o controle, né? Então, efetivamente, lá tem uma codificação lá de que sempre é o mesmo o dispositivo inicial que vai assumir o primeiro controle. Então, esse é um ponto negativo. Então, sempre inicia pelo mesmo dispositivo mestre, né? Vamos falar assim. E ele também é simples e resolve lá os problemas de prioridade do daisy chain. E por último, né, as requisições independentes aqui, de forma distribuída, né, então, em um determinado período aí de tempo, algum dos dispositivos pode assumir o controle, né, do barramento, no sentido de ser o mestre. Uma vez sendo mestre, aí ele vai, então, ficar olhando aqui esse bus requests aqui. Uma vez que tenha o bus request, eu tenho lá os dois fiozinhos, né? Então, aqui o que acontece? Efetivamente, o número de fios aqui vai aumentar absurdamente, né? Então, o número é bem limitado de dispositivos, porque cada dispositivo tem que ter uma linha de bus request, né, associado a ele, para justamente saber quem é o dispositivo que está querendo, né, transmitir. Então, bus request, né, ligado em todos aqui. O número de ligações, né, de conectores
é maior nesse método e existe aí ainda o processo de ruídos, né, que pode acontecer. Ele também vai representar aí um método mais rápido de transmissão. A gente vai ver que ele é dezenas de vezes mais rápido do que os outros métodos, tá? Então, a princípio, né, nós temos alguma dúvida? Alguma dúvida? Esqueci de falar. Então, a princípio, né, a gente tem esses métodos aqui de arbitragem. Muito bem. A gente vai ver que esses métodos de arbitragem aqui, eles vão ser, então, utilizados pelos dispositivos, né, e, efetivamente, se um dispositivo trabalha com determinado tipo de protocolo, então ele vai utilizar uma determinada forma de arbitragem daquele determinado barramento, tá joia? Então vamos ver como isso ocorre. Então a gente vai trabalhar agora, né, essencialmente essas interfaces seriais aqui, né? As interfaces paralelas, elas ocorrem, como a gente viu na aula passada, no barramento interno, e a serial no barramento interno e principalmente no externo, né? Então, quando eu estou trabalhando com barramento ou interfaces seriais, a gente vai ver que eu tenho que sempre ter um shift register, né? Esse shift register aqui, ele nada mais, nada menos do que um conversor paralelo serial, né? Ou seja, um paralelo SED, né? O que é isso, né? É um equipamento, um circuito, né, que vai pegar, né, vindo lá, por exemplo, do processador ou de algum lugar, né, os dados em paralelo, né, e vai converter os dados em paralelo para serial e vai aí possibilitar essa transmissão serial. E do outro lado, ele vai receber em serial e vai converter os dados em serial para paralelo, né, para poder ser utilizado, né, internamente, né? Então, basicamente, o que ele faz é isso. E aí a gente vai ver, né, vários nomes para eles. Fundamentalmente, né, eles são classificados, né, ou nomeados como receptores transmissores assíncronos universais, que são, né, possivelmente vocês já ouviram falar, os UART, né? E tem também esses receptores mais modernos aí, né, que vocês vão conhecer como USART, né? Então, ele tem um S a mais aqui, ó, USART, né? Por quê? Porque além de assíncrono, ele também vai ser síncrono. Então, Universal Synchronous e Asynchronous Receiver Transfer, tá? Então, esses são, basicamente, essas interfaces que vão fazer este controle, né, do sinal serial para paralelo e para paralelo serial, né, que existe aí dentro dos... essencialmente, né, dessas placas que nós vamos utilizar e dos microcontroladores, tá? Então, os microcontroladores, né, nesse processo aí de conversão, essa transmissão e recepção, ela tem que ocorrer, né, de acordo com alguns itens fundamentais. Então, eu tenho que ter, essencialmente, o mesmo padrão de ligação elétrico, né? Eu tenho que ter taxas de transmissão compatíveis, eu tenho que ter a codificação, essencialmente, né, como eu vou transmitir, como que eu vou receber e como que eu vou ficar, né, em bloquinhos, né, essa informação da mesma forma, e o modo de transmissão também tem que ser compatível, né, modo síncrono, essencialmente, né, modo síncrono e assíncrono. A gente vai ver como que é cada um deles. Mas, essencialmente, em processos de interface serial, eu tenho que ter a compatibilização desses 4, né, vamos falar assim, itens, tá? Elétrico, transferência, informação e o modo de transmissão, tá? Então, a gente vai ver alguns deles aqui,
essencialmente quando a gente trabalhar com os protocolos, tá? Então, cada protocolo vai ter um padrão específico de cada um desses itens aqui, tá bom? Além disso, né, os modelos de transmissão, eles também, aí há modos de transmissão, ó, os modos de transmissão, eles podem ser basicamente de 3 tipos. O simplex, né, que ele vai ser o quê? O transmissor mandando dados para o receptor, e eu só tenho um canal aqui, né, essencialmente. Eu tenho o half duplex, o que é isso? No mesmo canal que eu estou utilizando aqui, o mesmo fiozinho, vou falar assim, né? Eu transmito e recebo dados. Então, como vocês já podem deduzir, em um determinado ΔT, né? Eu só posso ou estar transmitindo ou estar recebendo, tá joia? E eu tenho o full duplex, que aí eu tenho um fiozinho para transmissão e um fiozinho para recepção, que é mais ou menos, né, que vocês vão encontrar aí, né? Então, quem está transmitindo é o TX e quem está recebendo, por exemplo, é o RX, né? Mais ou menos é essa a ideia. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o TX, né? Aqui ele está chegando aonde? No RX, tá? Mais ou menos a ideia é essa. E aqui, se é o TX aqui, ó, do outro lado é o RX, né? Quem está recebendo. Então, aqui, dentro de um determinado ΔT, eu posso transmitir e receber dados simultaneamente, tá joia? Então, esses são os modos de transmissão dentro do processo de transferência serial. Além disso, né, os modos de operação, aquilo é modo de transmissão, agora os modos de operação, né? Essencialmente, né, eu tenho 3 modos de operação, sendo que o primeiro deles, que é esse grounded return aqui, a gente só colocou aqui para fins históricos, tá? Ou seja, para interesse histórico, porque ele não é mais utilizado. Esse daqui, essencialmente, é o que era utilizado lá para levar energia, por exemplo, para áreas rurais, assim, bem afastadas, que só chegava um fiozinho lá, só o positivo, né? Ou seja, só o de corrente, né? E o negativo você dava lá realmente no terra, né? Você aterrava ali e efetivamente você dava o dado. Então tinha muitos problemas, aconteciam muitos problemas com esse processo e por isso que ele foi descontinuado. E aí, os outros 2, né, que existem e são utilizados ainda hoje, esses daqui, ó, que é o single-ended signalizing, ou seja, o de sinalização simples, aonde eu tenho, né, como referência o terra, a gente tem aqui, sei lá, o 0, né, 0 volt, né, vamos falar assim, e aí o sinal, ele varia aqui, ó, né? Então, a variação aqui do sinal é que efetivamente eu vou identificar como sendo, né, o sinal que eu estou transmitindo ou recebendo, tá joia? E sempre tomando como base o terra aqui. Então, eu vou ver a variação disso tomando como base o terra. E eu tenho um outro, né, que é a transmissão diferencial, que eu faço, né, por meio de utilizando 2 fios, e ela basicamente é balanceada aqui, né? Então eu tenho o ground aqui, é lógico, né? Mas aqui, olha só, eu utilizo 2 fiozinhos para transmitir uma informação. E eu faço o quê, né? Aqui, né, na unidade transmissora, eu pego o sinal que eu quero transmitir e faço o quê? Transmito ele aqui, o sinal como ele inverto ele e transmito aqui inversamente, tá? Então, o que vai acontecer nesse processo aqui, né? Então, eu estou transmitindo o mesmo sinal de um lado e transmitindo o mesmo sinal invertido. Quando chega nesse outro lado aqui, né, o que ele faz?
ele, né, tomando como base o terra, né, ou seja, o zero, ele faz o quê? Uma somatória destes dois sinais. O que vai acontecer quando eu tenho a somatória desses dois sinais aqui? Se eu tenho positivo e negativo aqui, eu vou zerar. Então, ele faz essa somatória simplesmente para verificar se o sinal chegou adequadamente ali, se não houve nenhuma interferência aqui. Quando ele soma aqui e acontece, né, uma equivalência desse sinal, então ele fala assim, beleza, tá certinho o sinal, e aí ele então pega ou positivo ou negativo e entende o sinal aqui como ele é, tá? Então isso evita, né, o ruído, faz com que eu possa transmitir aqui com muito mais velocidade também, tá? Vamos ver por que ele tem menos ruído. Olha só, se eu tiver uma interferência eletromagnética, né, neste sinal aqui, o que vai acontecer? Essa interferência eletromagnética não causa interferência no terra, então vai causar interferência lá no sinal. Então, a suscetibilidade de interferência aqui, ó, entre, né, este e este é muito maior, né, do que quando a interferência eletromagnética ocorrer nos dois fiozinhos. Por quê? Eu vou interferir nos dois ao mesmo tempo. Então, a mudança aqui, né, ela vai ser menos factível, né, ou seja, porque eu não estou tomando como base o zero. Aqui eu estou tomando como base os dois sinais positivos e negativos, né? Então, a suscetibilidade de interferência é menor. Mesmo havendo uma interferência aqui, o sinal ainda vai continuar e eu vou conseguir resgatar o sinal desse outro lado, acontecendo mesmo uma interferência. E aí, uma outra forma também, né, de fazer com que isso seja minimizado é trançando, né, este fiozinho aqui, né, para que um também não interfira no outro. Por isso que a gente vê, né, nos fios, nos cabos, né, que transmitem nesse formato, que os cabinhos são trançados, né, de um determinado padrão, para justamente, né, não ter o processo de interferência entre eles, além, é claro, de reduzir a interferência, transmitindo positivo e negativo, a interferência externa. Mas mesmo assim ele é suscetível, né? Se você colocar perto de uma fonte eletromagnética forte, ele vai causar problema aqui também, tá? Mas aqui é a explicação por que esse causa menos do que esse daqui, tá joia? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Podemos continuar? Nossa. Vamos lá, então. Os modos de transmissão, eu tenho o síncrono e o assíncrono, né? Então, o que é sincronicidade? Sincronicidade eu vou, então, entre o transmissor e o receptor, dividir o meu bloquinho, né, de transmissão, ou seja, o meu canal de comunicação ali, que é basicamente o barramento, eu vou distribuí-lo em deltas T aqui, ó. Então, delta T, delta T, delta T. Então, os bloquinhos que eu vou, então, comunicar aqui, ó, é tudo de delta T, delta T, delta T. Então, por exemplo, ó, nesse delta T aqui, ó, está havendo uma comunicação entre o dispositivo 1 e o dispositivo 2. Então, essa mensagem aqui, o 01, 01, 01, que está aqui dentro, ó, vai ser uma comunicação do dispositivo 1 para o dispositivo 2, tá? Dentro do delta T2 aqui, ó, é um outro bloco que vai, então, ter informações do dispositivo 3 para o 4. Esse outro, do dispositivo 2 para o 4, e assim sucessivamente. Então, efetivamente, o que eu tenho aqui é uma distribuição por tempo, né? Então, eu sei exatamente, né, que tempo eu estou trabalhando. Então, aqui eu estou trabalhando aqui com uma certa frequência,
né? Então, uma certa frequência em hertz aqui, ó, de comunicação. Eu sei exatamente aqui, dentro daquele ΔT, está havendo uma comunicação. E de quem para quem? Aí, então, efetivamente, eu tenho que olhar o cabeçalho, né, e ver que aquela mensagem é do dispositivo 3 para o dispositivo 4. Basicamente isso, né? Na verdade, eu vou saber apenas a quem, para quem se destina, né? Então, eu vou ter no meu cabeçalho da mensagem para quem se destina aquele bloquinho, né, de informação. Então, o dispositivo 4 vai pegar esse bloquinho para ele. E aí ele vai saber que foi, internamente na mensagem, né, que foi o dispositivo 3 que mandou. Depois ele vai pegar essa outra mensagem, aí ele vai saber que foi o dispositivo 2. E assim sucessivamente, tá? Então, dentro de um mesmo barramento aqui, né, eu tenho, então, efetivamente essa divisão por tempo. Já no modo assíncrono, né, eu tenho, né, basicamente dois tipos aí, né, onde eu tenho lá o controlado por um fio ou controlado por dois fios, né? Se eu tiver por um fio, né, apenas um pode transmitir ou receber naquele determinado ΔT. E se eu tiver por dois fios, o que vai acontecer? Eu tenho lá o TX e o RX, né? E simplesmente eu tenho o request e o acknowledge, né? Eu tenho internamente na mensagem aquele que está requisitando a transmissão e eu tenho aquele que vai dar o conhecimento. Ó, beleza, pode receber. E o assíncrono aqui, né? Qualquer um pode transmitir em um determinado momento, não precisa ser necessariamente naquele padrão, né, estabelecido de tempo certinho. Então, um pode ocupar por uma fatia X, outro por outra, e assim sucessivamente eu posso então ter uma variabilidade aqui de tempo, né, de assumir o controle diferente, tá? Então, a forma de síncrono ou assíncrono vai depender, então, dos protocolos, tá? E aí, então, nós entramos nos padrões de comunicação serial, no sentido de protocolos agora, tá? Peraí, deixa eu tomar um copo d'água. Peraí, só um minutinho. Bom, então agora nós vamos entrar nos protocolos. Então, o primeiro deles aqui que vocês estão vendo é o protocolo RS-232, né? Vocês já com certeza ouviram. E também tem um outro nome, né? O CITT, né? CCITT, que é o versão 24, né? O V24. Esses dois são a mesma coisa, só que esse daqui, ó, o RS-232, foi chancelado, vamos falar assim, né? Estabelecido, né, esse nome aqui, pelo, né, consórcio, né, conhecido como Electronics Industry Association, tá? Já este outro nome aqui foi dado, né, pelo Consultative, né, Committee for International Telephone and Telegraphics, tá? É um outro, né, órgão, né? E só para vocês terem uma ideia, esse padrão aqui foi estabelecido em 1962, tá? Como que ele ocorre, né? Então, eu tenho lá, geralmente, um terminal, né, que a gente vai chamar aqui Data Terminal Equipment, que vai transmitir ou receber dados, e no meio do campo aqui eu tenho um elemento, né, que a gente vai chamar de Data Communication Equipment, que vai estabelecer a comunicação de dados aqui. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram disso, né, na década de 90, por exemplo, né, para transmitir ou receber dados, né, por meio de telefone, eu tinha que ter um equipamento, né, próprio, né, que era o modem, né? Não sei se vocês se lembram dessa parte aí,
da gente usar o modem para transmitir, para acessar a internet, e acontecia lá o pi, lembra? O ruído na linha. Você pegava o telefone assim que estava sendo transmitido. Sim. Você lembra disso? Eu sei que vocês são jovens, né? Mas Lembro. Não, o modem dava para usar até pouco tempo ainda. até pouco tempo, né? É verdade. Mas O Wagner usa isso até hoje. quem que foi? O Wagner usa isso até hoje. Ah, usa? Oh, que maravilha! Então, o que acontecia? Tinha esse equipamento aqui, né, que é o modem, né? Por que é modem? Ele fazia a modulação e a demodulação, né? Modulava para, por exemplo, o ambiente, né, vamos falar assim, de frequência, que era da telefonia, e depois ele demodulava, né, para o ambiente digital, né? Então ele fazia basicamente esse meio de campo aí, tá? E aí o que acontecia, né? Dentro, né, desse processo, ele tinha lá então um processo de comunicação assíncrono, né? E ele então transmitia os dados, né, de uma UART para uma outra UART lá, né? Então a entrada de dados acontecia aqui, havia o processo de conversão, essa conversão então mandava os dados seriais e depois do outro lado lá eu recebia essa comunicação serial, fazia o processo de conversão para paralelo e aí utilizava, tá? Então existiam basicamente dois processos, dois modos de transmissão, né? Quando acontecia de ponto a ponto, né? Ou para conectar o computador no modem, né? Ou eu conectava ele, né, por meio de um cabo DB25 ou por um cabo DB9, né? Então, a gente tinha DB9 porque tinha 9 fiozinhos, né? DB25 porque tinha 25 fiozinhos. E aqui, então, a definição, o que acontecia com cada um dos fiozinhos, né? O que eu tinha em cada um dos fiozinhos desse lado aqui e do Puta DB9. conexão ruim que era, né? Oi? Puta conexão ruim que era esse negócio aí. Era muito ruim. Caía direto. Por quê? Era ruído, né? Ou seja, dava problema de todo tipo, né? Aqui. Mas era o meio de comunicação e eu vou falar uma coisa para vocês. Na parte industrial, tem mas muito equipamento ainda que utiliza este modo de transmissão de informação, tá? Então, por que vocês têm que saber, né, o ES232? Porque geralmente quando vocês vão para um ambiente industrial, né, e vão lá utilizar um modo de transmissão, controlar uma máquina, vão ter que passar informação ou receber informação, sei lá, de um sensor, ou então controlar uma máquina, um dispositivo, vez ou outra, né, vocês vão ter que utilizar, né, este protocolo de comunicação, tá? Que é o ES232. Então, lá o TX, RX, vocês vão ter que efetivamente fazer o controle, né, da recepção ou transmissão de dados por meio deste protocolo, tá joia? Geralmente, no equipamento, né, você tem lá um DB9 ou um DB25 sendo conectado, e do outro lado, né, você vai ter então que ter, né, um conector, um meio de campo, né, ou seja, um Data Communication Equipment aqui desse outro lado, recebendo, né, esse conector ou os fiozinhos aqui específicos e aí trabalhar com eles para fazer a comunicação, tá? E é confiável ainda, professor? Oi? E é confiável ainda, assim, atualmente? Então, sim, existe o processo de comunicação entre equipamentos e aí tem toda uma forma de você identificar ruído, reduzir ruído e também identificar se houve ou não falha na comunicação. Mas tudo isso você tem que fazer na mão, fazer toda a checagem. Existem equipamentos que já fazem isso automático, né? Você instala ali no meio, que são esses Data Communication Equipments, né? Que fazem exatamente essa
dão essa segurança, entre aspas, aí. Né? Mas eu tenho um monitor que é com essa conexão aí. Monitor de computador, só que eu tive que deu um trabalho que quebrou o cabo, eu tive que converter ele para entrada USB, aí para achar um conversor que fizesse isso, porque ele funciona um tempo, aí que acontece que nem que você falou, dá o ruído, e aí ele não converte mais. Ele se perde. Então essa comunicação é muito interessante, mas assim, acontece e ficar ali constantemente é o que aconteceu com o seu monitor aí. Ele, no meio do campo, no meio do processo, ele pode se perder, né? Mas aí é só se desligar e ligar de novo, ele volta, não volta? O meu não voltava não, porque é muito velho, daí tipo, ele era muito velho. Não que seja muito velho, é a conexão dele que é velha, daí o conversor dele que não conseguia registrar mais, ele funcionava um tempo, aí do nada estava digitando assim, apagava o monitor. Olha. Aí, tipo, dava que tava passando corrente, mas a tela não funcionava. Entendi. Aí tive que arrumar um conversor que fizesse mais ou menos alguma coisa assim, de converter de um pro outro puta trampo. Agora mas tá lá, não mexendo. O bom é que você conseguiu recuperar, né? Mas, nossa, precisei do trabalho, precisei de uns 10 conversores para achar um que prestasse. Olha. É isso aí. Então, mas é isso que eu tô falando. A gente tá vendo, e outra coisa, a gente tá vendo ainda em passando, a gente vai ver a fundo cada coisa disso aqui, tá? Então, a gente tá vendo assim, rapidamente, os tipos, tá? De padrões. Deixa eu correr aqui, senão a gente não vê todos os demais. O ES422, ó, um outro padrão, né, também lá pelo EI, pelo CCITT, que define uma interface balanceada, diferenciada, especificando um único transmissor unidirecional de até, aqui está errado, pessoal, até 10 receptores, tá? Até 10 receptores, porque o multidropped, né, não sei se vocês se lembram lá quando a gente viu, ele permite até 10 apenas, então aqui está errado, tá? Depois eu corrijo e mando lá, até 10 receptores. Outro aqui, esse é o mesmo, né? Então, como que ele funciona? Desculpe, é o mesmo, tá vendo? É o mesmo processo aqui de conexão. E aí, então, aqui estaria vamos falar assim, um recorte, né, das definições lá do padrão. Então, é par trançado, tá vendo? Meio físico, ponto a ponto multidrop, a topologia de conexão. Tá vendo aqui, ó, a quantidade de dispositivo, ó, no máximo 10, tá vendo? A soma total, né, não pode ultrapassar 1.500 metros, senão ele começa a se perder. É diferencial, ou seja, ele trabalha então com 2 fios, é por isso que é par trançado, né? Número máximo de taxa de transmissão aqui, ó, 100 kbits, de 100 kbits a 10 megabits por segundo. O nível de voltagem, ele trabalha, ó, de -6 a +6, que é a diferencial, lembra disso? E aí vai, né? TX, RX, full duplex, voltagens positivas e negativas, o mark e o space são basicamente os dois sinalizadores ali, sinalizador do 0 e sinalizador do 1, né? E os tipos de conectores aqui, efetivamente, nessa norma aqui, ele não tem especificado, ou seja, pode ser bem variado, tá? Outro padrão, o RS423, então define uma interface desbalanceada agora, também com multidropped, tá? Como é multidropped, olha lá, são 10 equipamentos que eu posso conectar. Ponto a ponto, esse caso aqui, ele pode ser ou ponto a ponto multidropped, né? E esse aqui é o meio físico, ó, Group of Cooper Cables, né? Então é um grupo de cabos, o que é Cooper mesmo? É cabo de cobre? Isso, é cobre, né? Cooper. Então é cobre. Se já falaram, eu ia ver lá o que é Cooper, é cobre, beleza.
Muito bem. E aí, balanceado, desbalanceado, né? Porque trabalha com aquele modo de operação single-ended, né? Que a gente viu lá, e a taxa de transmissão, né? Acima de 100 kbits. E aí, os outros dados. Então, sempre a gente vai ver que tem esse padrão aqui de comunicação, acontece, né? Então, vocês vão ver lá a maneira. Então, aqui, ó, como é desbalanceado, então, olha só a comunicação. Lembra que o anterior aqui, ele acontecia por 2 fios, né? Ou seja, o par trançado. Aqui é por um fio de cobre apenas. Então, é a ideia aqui, ó. Group of Copper Cables aqui, ó, é por um fio de cobre, onde ele transmite o negativo, né? E o outro, né, o sinal propriamente dito, né? Então, esse aqui é o padrão de comunicação, né, por este processo. Pedro, quer falar alguma coisa? Não? Beleza. RS485, né, é um outro padrão. Aqui é balanceado, diferencial, né? Tem lá diferenças em características elétricas e temporais de acordo com a implementação que foi feita, né? O padrão, né, foi em 98, depois reafirmado em 2003, né? E aí aqui, basicamente, a forma como ele transmite. Então, aqui no caso, ó, ao menos 32 cargas, ou seja, ao menos 32 dispositivos, ele pode, então, conectar neste padrão aqui. O JTAG, né, é também muito utilizado, né, principalmente para realização de teste, ou seja, se vocês olharem aqui, né, JTAG, né, a tradução disso aqui é Joint Test Action Group, né? Então, foi estabelecido lá em meados de 80 e é muito utilizado por processadores embarcados, né, principalmente, né, para a gente entender e verificar, né, por exemplo, estabelecer lá as interrupções de programas, executar lá o programa em uma única etapa e verificar se um programa ele está fazendo o que efetivamente ele se destina a fazer. É muito utilizado aqui, né, principalmente nos ambientes, nos IDEs, que, falou Giovanni, nos ambientes de programação, os IDEs, por exemplo, do Arduino, né, ele utiliza o JTAG ali para fazer controle, né, principalmente de verificar se o programa está funcionando adequadamente ou não, né? Então, tem lá as aplicações de teste, de programação, de depuração e assim por diante. Além desses padrões, então, todos esses padrões que eu falei até agora foram estabelecidos pela indústria, tá? E aí, agora, né, a gente vai ver padrões que alguma empresa, né, estabeleceu e ele virou um padrão, né, industrial amplamente estabelecido. Falou, Wagner. Um abração, até amanhã. Então, aqui, o caso aqui, por exemplo, do I2C. Não sei se vocês já viram, né, mas é muito utilizado, principalmente em embarcados, né? O I2C e o SPI são e juntamente com o RS232, são os três que vocês vão ter efetivamente as principais, mais de 80% das suas aplicações vão ser esses três protocolos, esses três padrões. E também tem o USB, né? Ou seja, esses 4 aí, vamos falar assim. O I2C, então, ele vem de Inter-Integrated Circuit, né? Ele foi desenvolvido pela Philips e agora é o NXP, né? Em 1982, né? E hoje em dia a gente pode ver mais de 1000 diferentes CIs fabricados em mais de 50 companhias, né? Ele inspirou outros padrões, né, que são utilizados, como o SM-Bus, o PM-Bus, IPMI, o
EDC, o ATCA e assim por diante. Tem muitos outros padrões aqui que ele basicamente inspirou, né? E como acontece, basicamente? Nesse padrão, então, eu tenho aqui uma linha de dados e uma linha de clock, né? Aonde a linha de dados e clock aqui, eu tenho o estabelecimento do controle de quem vai transmitir e quem vai receber, né? Essencialmente, eles não vão precisar de interface externa adicional. Então, basicamente, existe aqui variações, né, na linha de clock, né, que vão identificar que o dado está livre, né? E aí, quem vai transmitir e receber dados vai, então, ser quem efetivamente o master aqui estabelecer por critério de arbitragem, né? Então, tem algumas vantagens, né? O consumo extremamente baixo, tem imunidade a ruídos, ampla faixa de tensão e ampla faixa de temperatura. Então, como vocês podem ver, né, é ideal para fazer transmissão ou fazer processo de comunicação utilizando microcontroladores, né? Só para vocês terem uma ideia, né, nos protocolos iniciais do I2C, ele transmitia em 100 kHz, né, por segundo. Ultimamente, no Ultra Fast Mode, ele chega a 5 MHz de comunicação. Parece muito, é bastante, né, lógico, né? Mas vocês vão ver que é muito mais inferior, né, do que o USB e do que efetivamente o SPI, tá? Falou, João, abraço, bom trampo pra você. Então, os endereços, né? Então, ele trabalha com 8 bits, alguns trabalham com 10 bits, o de endereço 8 ou 7 bits, onde um vai sinalizar se é leitura ou escrita e assim por diante, tá? Então, a gente vai ver isso aqui a fundo depois, quando a gente for fazer processos de transmissão. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como que acontece aqui o processo de transmissão. Eu tenho um start bit e um stop bit. Aí, depois do start bit, eu falo para quem é que eu quero efetivamente transmitir, ou de quem eu quero receber, né? Se eu estou fazendo o quê? Se eu vou receber ou vou escrever, né? Ou seja, se eu vou ler ou se eu vou escrever. E aí começa efetivamente a transmissão, os data frames aqui, tá? Então é mais ou menos assim que acontece a transmissão. E aqui o passo a passo, que não vai dar tempo da gente ver, né? Mas depois é só ler isso aqui com calma, vocês vão saber exatamente fazer esse processo aqui de transmissão. O próximo, né, é o SPI, que eu falei para vocês, que também é outro muito utilizado. Falou, Pedro, um abração. É o Serial Peripherals Interface, né? Aqui, no caso, olha só, né, ele vai trabalhar com, no mínimo, 4 fios, tá? Ele foi inventado pela Motorola e ele vai trabalhar assim, ó. Ele tem, então, 3 fios que vão ser comuns, tá? Que é a linha de clock, a linha de transmissão e a linha de recepção, né, basicamente, né? E aí, um fiozinho para cada um, que é esse fiozinho aqui, ó, que ele vai basicamente identificar quem é que ele vai ativar ou quem é que vai transmitir ou receber dados, basicamente, né? Que é basicamente o ativador aqui, né? Que é chamado de Slave Select, né? É o seletor dos escravos, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui, ó, então, uma vez que eu ative, né, por exemplo, essa linha aqui, ó, deste slave aqui, então esse aqui está habilitado a transmitir e receber dados. Então, é ele que vai ocupar este barramento único aqui, tanto de clock quanto de recepção e transmissão de dados, tá? Então, vocês vão ver que esse daqui, só para vocês terem uma ideia, ó, ele trabalha, né, com velocidades de 80 MHz a princípio, né, mais ou menos. Então, se a gente comparar com o SPI, que ele trabalha com 5 MHz, né, na sua versão mais avançada aí,
80 é muitas vezes superior àquela ali, né? Mais de 10 vezes, né? Umas 15 vezes superior. O outro padrão é o USB, né, que nós entendemos, aí a gente vai ver que nós temos várias versões de USB, né, 1.0, depois 2.0, esse aqui que vocês estão vendo aqui é o padrão 2.0, né, que essencialmente eu tinha 4 fiozinhos ali, né, 4 fiozinhos, sendo 2 para transmissão de dados, né, lembra a ideia, né, daquela de inversão, né, um de energia, né, de 5 volts, e o outro de ground, né, ou seja, de terra, né. Então eu tenho muito ainda utilizado em impressoras, etc., né, antigas, né, eu tenho ainda esse padrão aqui utilizado, e ele também é compatível com o anterior, né, ele trabalha, né, ainda com o padrão lá. Só dando uma olhadinha, então esse daqui é o inversor, então ele transmite os dados aqui invertidos para justamente minimizar efetivamente o ruído e maximizar o processo de transmissão, né? Nesse 2.0 aqui eu tinha um pico, né, vamos falar assim, de transmissão de 480 megabytes, né? Bastante, né? São 400 megabytes além do SPI, tá? E isso na versão 2.0, porque se a gente vai para a versão 3.0, olha, eu já tenho um processo de transmissão aqui a 4.8 gigabits por segundo, né? E aqui, ao invés de apenas 4 fios, aqui eu já vou ter 9 fiozinhos, né? E aí a forma de colocação deles vai mudar um pouquinho, né? Eu tenho lá os pininhos que ficam acima, né? Do lado de cima aqui. E eu tenho aqui, né, o SSRX positivo e negativo e o SSTX positivo e negativo aqui, tá? Muito bem, ou seja, eu tenho transmissão e recepção, né, simultânea aqui. Quando o outro eu só podia estar transmitindo ou recebendo dados em um determinado ΔT. E aqui o mapeamento, né, desses pininhos aqui. E eu tenho hoje em dia, né, um outro padrão, né, que é o padrão, é mais ou menos o 3, né, mas é o 3 tipo C, né, aonde eu tenho uma pinagem, né, bem superior. Eu tenho, acho que 12, né, para cima e 12 para baixo, né, então eu tenho 24 fiozinhos aqui nessa pinagem. Isso aqui vocês vão encontrar frequentemente nos celulares, né, os celulares aí de gerações aí recentes. Eu tenho a adoção deste, tá vendo aqui o conector? Ó? Acho que vocês já viram esse conector aqui, né? Principalmente em celular. Então vocês têm aqui uma taxa de transmissão, o plug USB-C, né? Bem maior. Eu chego aí a 10 gigabits por segundo, tá? Próxima aula, então, nós vamos ver os microcontroladores. Também a gente vai ver, uma visão por cima dos microcontroladores, mas é essencial para depois, quando a gente for lá mexer com o microcontrolador. Dúvidas, pessoal, até aqui? Tá tudo bem? Pronto, aí.